naquela sexta-feira, que hoje a tradição católica chama de Sexta-feira da Paixão. Jesus já havia ido de um lugar para o outro. Charles Swindoll conta, numa harmonia dos evangelhos, 6 julgamentos. Anás, o sumo sacerdote já aposentado, depois seu genro Caifás, também diante de Pilatos, Herodes, volta para Pilatos. No capítulo 22, versículos 63 a 65 de Lucas, ele fala que Jesus tomou um corretivo de guardas romanos, de homens que se juntaram ali, aquela turba, esbofeteando o Filho de Deus, e ironicamente perguntando: profetiza, quem foi que te bateu? Diante de Herodes, Jesus também sofreu desprezo, escárnio, zombaria. E como vimos na última mensagem, versículo 11 diz que para zombar de Jesus, Herodes manda que o vestissem com um manto brilhante, luxuoso, zombateiro. A hora demora a passar numa situação dessa. Mas Jesus estava com a cabeça erguida, amados. O pior ainda estava por vir. Mas ele estava consciente, Emanuel, da sua missão. O olhar dele estava fixo na sua missão, naquilo que ele veio para fazer. Mel Gibson tentou expressar isso no seu filme Paixão de Cristo. Aquela cena em que Jesus, alquebrado, torturado, expõe o seu olhar a todos em sua volta, como que desafiando-os de que aquele era o seu momento, era a sua hora. É emocionante. Naquela ou nessa última semana, vez por outra, Jesus empreendia uma viagem, obviamente antes dele ser preso, a Betânia, algo em torno de 3 quilômetros, a casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus passava uma noite e retornava para Jerusalém. E ele fez isso algumas vezes. Até que ele foi numa quinta-feira e não voltou mais. O grande poeta, compositor, cantor Estênio Márcios traz numa letra de uma das músicas mais impactantes acerca desse período da vida de Jesus que eu conheço, como que se Marta ou Maria
ao receber Jesus em casa, junto com Lázaro, desperta Jesus para aquele que seria o seu último dia em liberdade. O título da música, da composição, é Alguém Como Eu. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para a rua. Deixou, me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Pilatos sabia o tempo todo, e Marcos vai registrar isso, que era por inveja. Repita comigo: inveja. Inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado, ou lhe haviam entregado Jesus. Inveja. Alguém já disse, queridão e queridona, de que inveja é pior do que ódio. O ódio não se contém, devido à fúria, sempre faz alguma coisa. A inveja, por sua vez, aceita manter-se quieta, covarde. A inveja contenta-se com as sombras. E para semear suspeita, a inveja precisa se mover sob o cobertor das trevas, feito ratazana no esgoto. O invejoso deseja que todos os outros desacreditem da grandeza humana, revolve lama para que as pessoas não notem seu nanismo interior. Inveja. Inveja. Pura inveja. Daí então Pilatos resolve reunir novamente os principais sacerdotes, autoridades e povo. Vamos ler o texto, por favor. Lucas 23, 13 a 25. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e autoridades e o povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas, tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo,
ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique-o! Crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condenar à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Vou repetir essa frase final, porque ela é capital para você pegar a essência da mensagem, o ponto central. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Capture, Senhor, a atenção do teu povo, sem distrações, sem qualquer empecilho humano e sobre-humano, para que a palavra alcance os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Cristo ou Barrabás? Dando um clique, Mateus, por favor. Jesus morreu em nosso lugar. Nesse sentido, somos todos Barrabás. Há um filme que eu assisti há muito tempo. Inclusive há uma música também que eu me recordo assim. Tem um registro dela da letra, mas não lhes trouxe aqui para não escapar o sentido central, de que Barrabás, ele teria, ao ser liberto, mantido uma vida, uma existência muito curiosa. Porque, segundo este filme, é uma ficção, toda vez que ele pensava da sua liberdade ou daquilo que ele estava vivendo, ele se lembrava de que alguém havia sido sacrificado por ele. O filme chega até as raias, ficção, tá ok? Dizer que Barrabás demorou a morrer. No filme mostra, não sei se alguns tiveram, de que ele tentava, ele se esforçava, Elinho, para morrer, mas não conseguia. Claro que isso é uma ficção, mas que Barrabás representa nesse texto cada um de nós, isso é fato. Aquela cruz do meio era para Barrabás. O nome dele significa filho do pai, ou de um pai. Tudo leva a crer que, e estudiosos trabalham com essa hipótese, de que Barrabás era filho, quem sabe, de um rabino, ou de um membro do sinédrio. E há quem diga, se utilizando de uma expressão do evangelista Mateus, de que o nome de Barrabás também era Jesus. E ambos eram homônimos, xarás, para usar um termo mais popular. Então, ao invés de escolher o Jesus, o Cristo, aquela multidão escolheu Jesus, o Barrabás. Talvez por conta disso, e se Barrabás de fato era filho de alguém importante,
dentre os principais sacerdotes e autoridades religiosas, justifica-se todo aquele trabalho de coerção popular para que ele fosse liberto. Mas o ponto aqui, que nós encontramos, dando um clique em Mateus, nessa porção como um todo, é de que está diante, ou esteve diante daqueles homens, e é interessante, queridão e queridona, vamos trabalhar com esse lapso temporal, com essa linha do tempo. A mesma multidão que recebeu a Jesus dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Baruch haba Beshem Adonai, foi o mesmo grupo que agora, influenciado pelas autoridades religiosas, por inveja, você repetiu, então você tem isso na sua cabeça, por inveja, eu não alivio para essa turma, porque eles não eram inocentes. Eles entregaram Jesus por inveja. Por isso que Jesus os chamou certa feita de sepulcros caiados. Vistosos por fora, podres por dentro. Qualquer semelhança com alguns religiosos do nosso tempo não é mera coincidência. Gente invejosa. Pilatos. Já lhes falei tanto sobre Pilatos. A impressão que temos, queridão e queridona, ao longo dos evangelhos, é de que Pilatos era alguém assim, meio que, sabe, meio barro, meio tijolo, hesitante. De alguma forma, João, por exemplo, vai dizer que num dos seus discursos, Pilatos pergunta até para Jesus o seguinte, o que é a verdade? E Jesus fica em silêncio. E depois diz, eu não acho nele crime algum. Em Mateus 27, Iago, a mulher de Pilatos chama ao seu marido no canto e diz, eu tenho sofrido muito por causa desse homem. Mas a despeito dos evangelistas apresentarem Pilatos assim como homem venal, frívolo, inconstante, alguém que ficou eternizado na história pelo seu ato de lavar as mãos, dizendo, eu me torno inocente deste sangue. A história do direito não conheceu sentença mais arbitrária e antijurídica. Pilatos era um homem violento, um interesseiro, um político sem alma, um oportunista, alguém que não estava preocupado com a verdade de Deus, apenas queria aliviar a sua consciência. Eusébio, o historiador eclesiástico, vai afirmar que Pilatos, durante o reinado de Gaio, nos anos 37, entre 37 e 41 depois de Cristo, ele morreu ao cometer suicídio. Ele não estava interessado na libertação de Jesus. Tira isso da sua cabeça. Ele estava fazendo um jogo. Ele não queria ficar mal com a opinião pública. Ele já havia
colocado símbolos idólatras em áreas públicas dos judeus, em Jerusalém. Ele já havia insuflado mortes em alguns protestos que os judeus fizeram neste tempo. Ele estava precisando mostrar serviços para Tibério, o imperador. Ele queria fazer um jogo. Até mesmo porque a intenção dele de castigar Jesus, ou de mandar que Jesus fosse castigado após o seu veredito, é de uma crueldade estapafúrdia, gigantesca, absurda. Porque se Jesus já tinha sido alvo de uma tortura antes do julgamento, de modo arbitrário, recebido bufetadas dos guardas romanos, agora, e isto vai para domingo que vem, querendo o Senhor, Jesus de imediato é entregue à turba de soldados, onde aí sim ele tem uma coroa de espinhos precipitada em sua cabeça, e ele recebe chicotadas de azorragues, açoites com tiras de couro e com pontas de ossos, com pontas de ossos e partes em ferro, em chumbo, dilacerando as costas do Filho de Deus. Pilatos é do tipo de cidadão que gosta de sangue. Ele é um torturador, ele é um doente. Ele é como alguém da nossa história recente, que amavam torturar. Torturavam por prazer, não por ideologia. Pilatos era... Eu ouso dizer, amados, que Pilatos é o pai dos torturadores. Ele quer jogar para a galera. Mateus vai registrar de que ele tinha esse costume de soltar um preso toda a ocasião da Páscoa. Isso é uma invenção dele, isso não é tradição judaica. Os judeus celebravam a Páscoa relembrando a libertação do Egito e constrangidos, porque celebravam a libertação do Egito sendo escravos de Roma. E aí Pilatos, para agradar, soltava um preso. Uma espécie de indulto pascal. No Brasil tem indulto de Natal. Era uma autoridade, o prefeito romano, que libertava um preso. E é aqui que Barrabás entra na história. Depois de apresentar Barrabás, que o interessante, amados, de que, olha aqui para mim, versículo 19, que Barrabás estava preso por causa de ser um rebelde, uma revolta na cidade, por homicídio. E João, o evangelista, vai dizer que ele era ladrão, ou salteador. Jesus foi acusado do quê? De ser rebelde, agitador. Só que ele era inocente, Vilmar. Só que Barrabás tinha uma ficha criminal que dava daqui até o Zeca. Barrabás, amados, é o símbolo da escolha de uma sociedade que até nos nossos dias quer ver Jesus pelas costas. Dá muito mais ibope, amados, faz muito melhor ao seu senso de prazer imediato gritar como no verso 18, fora com este, referindo-se a Jesus, e solte-nos Barrabás.
Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo o seguinte: pastor, eu vim aqui nesse domingo de Páscoa, mas eu não quero ouvir aquilo que me comprometa. Eu não quero ouvir muito que eu preciso, para escolher Jesus, caminhar após Ele, segui-lo e negar-me a mim mesmo e carregar a cruz. Eu não quero esse tipo de evangelho. Eu quero um evangelho Barrabás. Um evangelho livre de exigências. Alguém que, a despeito de ser merecedor da pena, é aliviado da pena. Eu quero um evangelho sem etiqueta de preço. Como uma igreja norte-americana que ficou famosa numa entrevista que o pastor deu, de que nesse domingo, hoje, na igreja dele lá, vai ser celebrado, ou já está sendo celebrado, ou talvez já celebrou-se, não sei o fuso horário, a Páscoa, sem falar sobre sangue e sacrifício. E aí perguntaram para o pastor: por quê? Uai, por quê? E a resposta foi: porque constrange. Porque constrange. O coração perverso do homem até hoje prefere um bandido ao Criador. William Barclay vai dizer que Barrabás é um homem que alcançou seu objetivo sempre por meio da violência. Jesus, em contrapartida, foi alguém que alcançou o que alcançou pelo amor e a ternura. O reino que Barrabás queria inaugurar era um reino implantado pela força, pelas armas, pela revolução, pela revolta. O reino pretendido por Jesus não era nada desse. Não. Ele não optou de trilhar o caminho da violência. Ao invés disso, ele trilhou o caminho do amor. Os nomes eram parecidos. No hebraico, um se chamava Yoshua Barrabás, Jesus Barrabás. O outro, Yeshua, Cristo. Se esses termos apresentados acerca desses nomes em especial, sobretudo de Barrabás, está correto de acordo com manuscritos antigos, Barrabás era o filho do pai, Barrabás. Por isso que Simão Pedro era chamado de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Ele era filho de um rabi, de um dos membros do Sinédrio, quem sabe. Um ladrão notório. Mas Jesus era o verdadeiro filho do Pai. Ele era o filho genuíno do verdadeiro Pai. Nesse sentido, somente alguém assim como Jesus poderia permanecer nesse estado de sofrimento completo, sem se defender. Quando Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, ele fica quieto. Quando Pilatos diz a ele: eu tenho autoridade para te soltar, ele disse: não, Pilatos, nenhuma autoridade
você teria se de cima não lhe tivesse sido dada. Baixa a bola, Pilatos. E eu me emociono ao pensar que nós temos um pouco de Barrabás dentro de nós. E nesse sentido, um comentarista vai estar dizendo, não se tem como imaginar o que houve com Barrabás. Ele era um homem diante da morte certa, um ladrão notório, um fora da lei. Eu não sei, amados, eu fico aqui imaginando, quem sabe haviam fotografias nas vielas de Jerusalém, procura-se Barrabás. Agora ele está numa cela fria, e a sua única esperança de se safar, ou de escapar, e levar a vida como um fugitivo, era se ele fosse perdoado. Mas quem iria perdoá-lo? Quem iria amá-lo? Nem seus melhores sonhos, amados, ele imaginava ser perdoado, sobretudo em troca de Cristo, do Cristo. O inimaginável estava por acontecer. E eu fico perguntando, e com as mãos à cabeça, eu fico imaginando o seguinte: o que ele fez depois disso? Será que ele decidiu dedicar a vida a Deus, porque agora ele era um homem livre, um ficha limpa? Será que ele se arrependeu, começou a fazer boas obras o resto da vida, tentando ser digno do seu bom nome? Ou será que ele voltou à sua vida de crimes e degradação? Eu não sei o que aconteceu com Barrabás, mas você sabe o que tem acontecido com você. Porque você foi alvo do mesmo amor. E o que você tem feito? Infelizmente, a maior parte, amados, das pessoas hoje em dia não valorizam a liberdade que Cristo veio lhes dar. Escolhem rejeitá-lo, abandoná-lo, repudiá-lo, jamais se dedicando inteiramente, verdadeiramente a Ele. Isso deveria nos tirar o sono. Barrabás, não sabemos qual foi o seu futuro, mas o meu e o seu futuro estão diante de nós a partir dessa escolha. Você vai servir a Cristo? Ou vai seguir sendo um Barrabás? Livre, leve, solto e perdido. O evangelista Mateus vai dizer que Pilatos mandou soltar Barrabás e depois mandou açoitar Jesus. O evangelista Marcos vai dizer no capítulo 15 que os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, pretório. Reuniram toda a tropa, vestiram Jesus com um manto púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Marcos, usando o testemunho de Pedro, que Marcos é um intérprete de Pedro, diz que batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e se punham de joelhos o adorando. Depois de terem zombado, tiraram o manto púrpura, vestiram com as suas roupas próprias e conduziram Jesus para o Gólgota. Um espetáculo do deboche, do escárnio. Eu não gosto de citar detalhes, mas
eu tenho que ser fiel como pregador. E eu vou ocultar alguns detalhes ainda. O que Jesus passou foi aquilo que em latim se chama flagellum. A pessoa era desnudada, amarrada a uma estaca ou coluna, ou simplesmente jogada ao chão e chicoteado. Não havia limites, embora a lei romana falava de 40 chibatadas menos um. Não. O flagelo romano só terminava quando os carrascos se cansavam. Era muito comum em situações assim, as veias do afligido ficarem abertas. Músculos, tendões e órgãos internos eram expostos. Pedaços de carne ensanguentada ficavam dependuradas. Lee Strobel, no seu livraço Em Defesa de Cristo, dá um depoimento de um médico de que a vítima sofria dores terríveis e entrava em choque hipovolêmico. Hipovolêmico é a pessoa sofrer por perda de grande quantidade de sangue. E isso ocasiona 4 coisas. Primeiro, o coração se esforça tanto para bombear mais sangue, mas sem ter lugar para onde passar pelas veias dilaceradas. A pressão sanguínea cai e a pessoa desmaia e entra em colapso. Os rins param de produzir urina para conservar o volume que sobrou. E por fim, a pessoa fica com muita sede. Daí o clamor na cruz: tenho sede. Pois o corpo pede por líquido para repor o sangue que perdeu. Há 600 anos atrás desse episódio, Isaías conseguiu traduzir perfeitamente no seu livro, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diante desse quadro atroz, dando 2 cliques, meu querido Mateus, não dá para entender. Mas até hoje a sociedade vem preferindo Barrabás do que a Jesus. Ela ignora o Salvador. Se satisfaz provisoriamente com seus substitutos. Até hoje, Sandra, a voz de Pilatos em Mateus 27, versículo 22, ecoa: que farei com Jesus chamado Cristo? Que farei? Que farei com Jesus? Tem gente que nessa época do ano se emociona. Tem gente que nessa época do ano opta de assistir alguns documentários, alguns filmes. Mas se a coisa não extravasar, ou ir além, ou transcender ao emocional, você só vai chorar ali. Jesus não merece a sua pena, a sua compaixão. Ele quer ser o seu redentor. Ele quer ser seu rei. Aquele que tinha coroa de espinhos nos seus
no seu crânio. Queridão, queridona, acorda. Hoje ele tem a coroa da justiça. E que ele quer partilhar para aqueles que amam a sua vinda. Ele é rei. Ele, para usar a expressão do falecido reitor do seminário no nosso tempo, ele está altaneiro, ele está de cabeça erguida. Ele não está humilhado, amados. Para de olhar de Jesus como aquele, ai que peninha, peninha sua. Você que é um miserável. Eu é que sou. Eu disse que aquela cruz do meio era para Barrabás. Eu vou ousar a dizer que era para você. Era para mim. N.T. Wright vai fazer um comentário muito interessante quando ele vai dizer o seguinte: na estranha justiça de Deus, que anula a justiça injusta de Roma e de todo o sistema humano, a misericórdia de Deus chega onde a misericórdia humana não pode ou não poderia chegar. Não só participando do destino do pecador, mas nesse caso também o substituindo. Fora com este, dizia a multidão, solte-nos Barrabás. Daí, Mateus, dando um clique, meu querido, eu penso também cada um de nós sendo um pouco Barrabás. Afinal de contas, aquela cruz do meio era para ele. E Jesus a ocupou. E daí eu quero que você se segure na cadeira. Eu quero que você limpe os seus ouvidos. Eu quero que você prepare o seu coração. Porque Paulo traduziu essa cena da cruz da maneira extremamente fidedigna. Quando ele vai escrever aos Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ele fez isso. A ira de Deus estava posta em Jesus. Eu já disse isso aqui, talvez você fique chocadinho, chocadinha. Mas quem matou Jesus não foram os judeus, nem foram os romanos. Deus matou Jesus. E ele o fez para que o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, de leis que nós não poderíamos cumprir, nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Esse é o sentido da morte de Cristo. Deus mata o Filho para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos. Augusto Nicodemos diz que Paulo cria uma imagem mental aqui, como se na hora que os cravos entraram nas mãos de Cristo, eles estivessem também ali encravando a lei. Nós estávamos presos de acordo com de ordenanças que nos era prejudicial. Essa imagem é linda. Cristo e a lei crucificados. De maneira que agora já não mais poderia sair dali para condenar quem quer que fosse. Lei, você morreu. As duas coisas juntas, a lei que nos era contrária e a escrita de dívida, o recibo do nosso pagamento, Cristo e a lei, cravados na cruz.
Por isso que toda vez que a lei nos condena, toda vez que a sua consciência lhe condena, toda vez que o seu passado vem à sua frente, toda vez que a dúvida mordaz lhe persegue, mostra o recibo de quitação da sua dívida, escrita no sangue do Cordeiro de Jesus. Vamos combinar uma coisa? Vamos começar tudo de novo. Aquele pecado, confessa e deixa. Aquele orgulho impiedoso que faz com que você ainda não tenha se comprometido com Jesus e seja um adorador ou um servo de Barrabás, para. Começa de novo. Confia nele. Entrega o seu coração para ele. É inimaginável, amados, pensar no efeito da obra da cruz na nossa vida. O Mateus vai dar um clique para ficar essa frase final. Jesus morreu em nosso lugar, e nesse sentido somos todos Barrabás. Imagina essa cena comigo. Como diz o pessoal, mentaliza comigo. Você no lugar de Barrabás naquela cela escura, fria. O Diego ali, o Pedro, a Aninha ali, Regina, ouvindo burburos da multidão, mas sem entender o que estava acontecendo. Jesus estava ali também, naquela fortaleza chamada Antônia, uma fortaleza romana na cidade de Jerusalém. Barrabás era filho de um rabi. Se essa teoria estiver correta, eu posso imaginar que talvez ele estivesse fazendo uma prece, uma oração que ele aprendeu desde pequeno. Aí de repente, César, soldados chegam à porta da cela. Levanta Barrabás. E ele, quem sabe, levantando de sobressalto, diz: é a minha hora. Game over, acabou a partida. Chegou o meu fim. Pode sair. Você está livre. Uau! Uau! Eu repito, eu não sei o que aconteceu com Barrabás depois disso, mas eu sei, Erivelto, o que aconteceu comigo. Quando com 9 anos de idade, eu ouvi na mensagem do Evangelho, eu disse: eu quero ser livre. Eu não sei o que é isso, eu nem tenho uma vida de pecados. Que vida de pecados tem um garoto de 9 anos? Mas eu disse: eu quero é isso. Eu não sei o que é isso, mas eu quero é isso para mim. Você lembra do seu dia? Lembra? Barrabás, levante-se. E você esperava a condenação? E você esperava a morte? De toda a sua história de sofrimento, de dor, de abandono, de maus tratos, de pecado, de impiedade, de perversidade, de imoralidade e de tantas outras bárbares. Ele olha para você e diz: você está livre. Você está livre. Você aí de cima da galeria, você está livre. Você está livre. Você está livre. Você está livre.
Você está livre. Que o sangue e o sacrifício de Jesus nos constranjam. Que o sangue e o sacrifício de Jesus nos tornem não pessoas melhores. Isso é coisa de discurso de Miss Universo. O sangue e o cordeiro e o sacrifício do cordeiro não veio para lhe tornar uma pessoa melhor. Veio para transformar a sua vida e o seu destino de condenado Barrabás a um homem, a uma mulher livre. E como diria Luther King, graças ao Deus Todo-Poderoso, livres, verdadeiramente livres. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Por que voltar a ser escravo? Você que agora é livre. Para que ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo? Se você agora pode ser livre. Repito, não quero ser repetitivo, mas essa ênfase eu preciso dar. O que aconteceu com Barrabás nós não sabemos, mas o que vai acontecer com você, você pode saber. Porque depende da sua escolha hoje. Do que você vai fazer. A sua decisão hoje vai determinar o seu futuro. À luz daquilo que aconteceu há tantos anos. A obra de Jesus na cruz, a libertação que Ele veio lhe proporcionar, está à sua disposição hoje. Hoje. Agora. Há uma oração apenas. Há uma entrega sincera. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de tradição dos seus pais. Eu estou falando de fé pessoal. Pessoal. Pessoal, tá ok? Pessoal. Pessoal. Jesus morreu por você. Jesus morreu em seu lugar. E Ele quer hoje lhe dar essa visão, esse vislumbre de que agora você é livre. Livre para amá-lo. Livre para servi-lo. Livre para adorá-lo. Livre para ser escravo dele. Olha que paradoxo extraordinário. Livre para ser escravo dele. Porque o fardo dele é suave. O jugo dele é leve. Você não precisa carregar toda essa tranqueira no seu coração. Saia daqui mais leve. Saia daqui liberto. Liberta. Saia daqui sorrindo. Saia daqui com a alma em festa. Deus, nesta noite, a sua palavra foi pregada para demonstrar de maneira clara, óbvia, que o Senhor está nos chamando a crermos de que estamos falando de uma liberdade sem precedentes. Não é uma liberdade condicionada,
Não é uma liberdade vigiada. As tornozeleiras eletrônicas do pecado estão quebradas. Os grilhões estão esmagados. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Estamos livres. Podemos ser felizes. Não uma felicidade passageira, uma felicidade falsa, mas a felicidade genuína de quem crê que a obra de Jesus na cruz do Calvário, por cada um de nós, foi completa, foi cabal, foi total. Leva-nos ao constrangimento, porque o amor de Cristo nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. Estamos aqui amarrados ao Senhor. A nossa liberdade está em sermos amarrados ao Senhor. O nosso destino está em Ti. A nossa identidade está em Ti. Tudo que temos, pensamos, alcançamos ou podemos alcançar, vem de Ti. Obrigado por ser alguém um redentor que verteu seu sangue, que se expôs ao deboche, ao escárnio, sobretudo para fazer valer aquilo que o poeta descreveu. Vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Obrigado por tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glorifique o nome dele no lugar que você está. Glorifique o nome dele. O Salvador está aqui. Ele purificou os meus pecados. Hoje você é puro, é pura. Pode se achegar diante dele como se nunca tivesse pecado. O perdão foi retroativo. Todos os seus pecados na cruz do Calvário foram perdoados de trás para frente, de frente para trás. Você é novo. Um novo homem. Uma nova mulher. Exalte o nome dele. Glorifique o nome do seu Salvador. Aí em cima do seu Salvador.